O período interbíblico tem 400 anos. Então, em 400 anos, você já imagina quanta coisa aconteceu, sendo que no Brasil, com pouco mais de 500 anos, tanta coisa aconteceu e vem acontecendo, tantas mudanças drásticas que vem acontecendo durante esse período. Imagine só o que aconteceu no período do mundo antigo, na época desses 400 anos de intervalo entre Malaquias e Mateus. Ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe uma pequena diferençazinha quando se fala entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica, o último livro é o livro de Crônicas. Na Bíblia cristã, é o livro de Malaquias. Isto no Antigo Testamento, é lógico. Então, fique situado nisso. Mas o último profeta é Malaquias, por isso o nosso Antigo Testamento está, de fato, de maneira correta no que diz respeito à cronologia e à organização harmônica do texto sagrado. Nós temos também, no Novo Testamento, outro grupo, chamado de grupo dos saduceus, que, diferente dos fariseus, eles eram grupos sacerdotais. Eram pessoas que viviam no templo, que se dedicavam ao templo. E, infelizmente, eles se colidiram ou se ajuntaram aos partidos políticos da época e eles faziam frente contra aos fariseus. Eles não tinham intimidade com os fariseus. Eles eram oposição aos fariseus, porque os saduceus estavam ligados aos romanos. Os saduceus estavam ligados aos romanos e eram contrários aos fariseus. Os fariseus, eles se preocupavam muito com a tradição, porque no período interbíblico são aqueles que são os patriotas, os chamados patriotas da época do período interbíblico, principalmente na época de Antíoco Epifanes, aquele rei cruel que tentou abolir a tradição judaica e o povo de Israel para todo sempre. Então os fariseus, eles surgem daí, desse povo patriota, desse sentimento de defesa das tradições de Israel, porque os fariseus tinham medo que voltasse a acontecer na época deles, do Novo Testamento, o que tinha acontecido na época de Antíoco Epifanes. Eles sabiam que na época de Antíoco Epifanes, a religião judaica quase que desapareceu, porque o templo foi profanado, o templo de Deus foi profanado ao ponto de Antíoco Epifanes oferecer uma porca no altar do sacrifício, a ponto deles espalharem estátuas de deuses por todos os lados no templo. Inclusive há relatos, há registros históricos e arqueológicos que foram de fundamental importância para que a gente soubesse o que aconteceu naquele período. Inclusive, eles colocaram até altares ao deus Hércules, deus da mitologia grega. Olha só que coisa terrível. Então, os fariseus tinham medo que isso voltasse a acontecer no período dos romanos. Então, eles eram tão zelosos pela lei que eles acabavam exagerando e cometendo o radicalismo e o fanatismo religioso contra todos aqueles que fossem contrários a eles.